Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesse dia de decisão. Cruzeiro e Grêmio colocando em jogo 9 títulos da Copa do Brasil. Não é líquido e certo que um vai ser o campeão, mas um deles estará na final. O Grêmio obteve a vantagem, ganhando aqui em Porto Alegre de 1-0. O Cruzeiro ganhando pelo mesmo score e vai para a cobrança dos tiros livres da marca penal. O Grêmio ganhando com qualquer resultado de um gol de diferença, desde que não seja 1-0, classifica. Perdendo por 2-1, eu falei ganhando, perdendo o Grêmio se classifica. Perdendo por 2-1, perdendo por 3-2, perdendo por 4-3, por 5-4 da Grêmio, porque o Grêmio ganhou aqui de 1-0, não sofreu gol, portanto, e por isso o Grêmio, mesmo perdendo o jogo, fazendo gol ou gols em Minas Gerais, o Grêmio voltará classificado para pegar Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, que jogam no Maracanã, ambos os estádios já com muita gente. Não é ainda público definitivo nem no Maracanã, nem no Mineirão. No entanto, teremos mais de 55 mil pessoas no Rio e mais de 55 mil pessoas em Minas Gerais. O Grêmio, que foi ontem à noite, chegou lá à noite, né? Saiu daqui no final da tarde, foi recepcionado por um bom número de torcedores. O mais aplaudido foi o Bressan, pelos torcedores gremistas que residem em Belo Horizonte, ou que lá já estão à espera do jogo. E na madrugada, a surpresinha entre aspas, né? Porque sempre tem o ridículo foguetório que foi espocado a partir das 2h30 da manhã, acordando a delegação do Grêmio. É a tentativa já desesperada do Cruzeiro de tentar reverter a situação. Cruzeiro que não ganhou nada, não disputou Libertadores da América, perdeu o Mineiro. Se ficar fora também da Copa do Brasil, terá que ganhar na marra uma vaga para a Taça Libertadores da América do ano que vem, porque vem mal. O ano passado apenas lutou para não cair via Campeonato Brasileiro. Esta é a situação que já está posta para o jogo das 9h45. Ainda pequenos mistérios nas duas escalações, mas vai se definindo o Grêmio como a base titular, o Cruzeiro reforçado, inclusive, no banco de reservas, com a presença do Arrascaeta. E na frente tem um menino, Raniel, que cresceu muito e se especula possa vir a entrar no lugar do Rafael Sobis. Em relação ao Internacional, a sindicância que está sendo colocada em prática agora e em debate, apontou irregularidades na administração do presidente Vitório Pífero, que já teve as contas rejeitadas, e agora um pool de 5 empresas foi apontado, esse pool, como tendo gastos 9 milhões em obras que ninguém sabe onde é que estão essas obras, nem o próprio presidente Vitório Pífero, que deu uma declaração surpreendente, que dizendo que o presidente não precisa saber de tudo e que ele não faz a menor ideia de onde tenham sido gastos estes 9 milhões de reais de um pool de empresas que tem mesmos sócios, são 5 empresas da construção civil que têm o mesmo contador e até o mesmo telefone. Uma está numa cobertura de Torres, outro no subúrbio de Viamão e outras espalhadas por aí. E agora vai a debate no Conselho, onde será lida a sindicância no próximo dia 5 de setembro. Ou seja, ferve o caldeirão político no Internacional. Voltando ao Grêmio, Lucas Barrios foi convocado, vai jogar 2 partidas pela seleção paraguaia, que está mal para Dedéu nas eliminatórias. Se o Grêmio chegar na final da Copa do Brasil, volta antes da decisão, chega no dia 6 e a decisão é no dia 7. Os 2 jogos que o Barrios vai defender a seleção paraguaia, no dia 31 contra o Chile e dia 5 de setembro contra o Uruguai. Bem, hoje tem também, daqui a pouquinho, 7h30, Chapecoense e Corinthians. Hoje, no preliminar, que teve a presença de Paulo Pelaipe, que trabalhou com o Mano Menezes aqui no Grêmio, inclusive naquele vice-campeonato da Copa Libertadores de 2007. Eu brinquei hoje, à 13h, que um dia ainda ia ver o Corinthians fazendo uma preliminar de uma equipe gaúcha jogando uma decisão. Pois hoje, o Corinthians, claro que via televisão, é preliminar, né?
vai jogar às 7h30 da noite contra a Chapecoense, jogo atrasado. A Chapecoense pode crescer ainda mais na tabela e o Corinthians pode disparar 10 pontos do Grêmio, que é o segundo colocado. Se chegar a 50, o Grêmio tem 40 pontos. Bem, o Rodrigo Dourado diz que em nenhum momento os jogadores do Internacional pensaram em não ganhar a Série B, que é um desejo, sim, e vale, né? Que o Internacional entra entre os 16 melhores da Copa do Brasil de 2018. Clubes da Série A estão brigando por Robertson, agora tem mais outros times, Avaí, Chapecoense, Atlético Goianiense, e com o resultado de ontem, do América Mineiro empatando em casa com o Criciúma. Criciúma chegou a 31, América Mineiro chegou a 41, o Internacional ganhando do Paysandu vai a 42 e pelos meus cálculos, alguns dizem que não, precisa muito mais do que 60, com 60 pontos o quarto time vai subir. E o Internacional, se ganhar do Paysandu, estará a 18 pontos da quarta colocação, para mim, 60 pontos, né? Se o Inter conseguir só mais 18 depois de ganhar do Paysandu, e estará a 28 pontos do título, que para mim, com 70 pontos, sairá o campeão da Série B. O Barcelona ofereceu 559 milhões de reais por Felipe Coutinho. Vamos ver se sai negócio desta vez. E a Globo está preocupada aí porque vários clubes estão jogando com times reservas, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro em algum momento, Grêmio, e até o Corinthians, de repente, pode jogar algum jogo com um time reserva, porque vai jogar... vai passar aí nas etapas da Copa Sul-Americana. Então, há uma certa preocupação em função da audiência nos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto, não caíram ainda muito os índices de audiência. E o Roberto Carlos, né, tem que pagar aí para não ser preso, né, 61 mil reais de pensão alimentícia, está atrasado há 3 meses. Já o Capetinha, né, o Edilson, pagou 80 mil e foi liberado. E assim que foi liberado, aproveitou para jogar uma pelada aí na praia. É isso aí. Daqui a pouco tem mais Cadeira Cativa. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, segundo bloco. Num dia em que o Grêmio vai decidir contra o Cruzeiro, portanto, hoje teremos conselheiros do Internacional. Os conselheiros do Grêmio já estão se concentrando, alguns tomando uns beer nights, outros na igreja, outros de joelho, outros dando uma volta na praça para dar uma desopilada, outros extremamente confiantes e fazendo churrasco para comemorar já, junto com outros parceiros de Grêmio, uma muito provável classificação. Então, trouxemos hoje os secadores, né? Isso aí, dizem que secar no Rio Grande do Sul é uma obrigação, já ouvi isso, né? Dos caras que realmente são assíduos no futebol, que gostam do enfrentamento permanente, né? No bom sentido. Esses dizem que secar é um ato de devoção até, né? Tiago Issa, vai secar de que maneira? Boa noite. Boa noite. Olha, Rex, sabe que eu tradicionalmente não sou um secador de assistir jogos. Sim, porque eu seco... sofre mais. É, isso. Eu seco em pensamento, então eu não estou vendo... Seca no cinema. Tá, mas como é que faz? Não, mas depende. Aí tá, tem vários métodos. Porque se não for no cinema... O primeiro deles é trabalhar. Vou domingo de tarde pro escritório, de noite fico até mais tarde... Eu dou um jeito de fazer alguma coisa alternativa para não... obsessivo ao contrário. Para não me envolver com a partida. Isso é a método 1. Quando o jogo é decisivo, como o de hoje, assim, às vezes dá vontade de assistir. O Grêmio e Corinthians na Arena, do Campeonato Brasileiro, eu assisti. Então tem um outro jogo que eu dou uma olhadinha, mas é difícil eu ver jogo do Grêmio mesmo. O convencional eu não vejo. Eu arrumo outra coisa para fazer, porque o futebol já toma muito tempo da gente, o Internacional, não só as partidas, mas outras atividades como conselheiro. Então eu evito. Se eu ainda vou me envolver com os horários dos jogos do Grêmio, não sobra muito tempo na minha grade. Então, alternativa 1, não assistir, que é o que eu mais faço, não assisto mesmo, de verdade. Escolho algumas partidas para assistir.
E quando é decisivo mesmo, mas é decisivo assim, final, coisa, aí o método que o Maurício falou, eu vou pro cinema, eu escolho, eu vou viajar. Apesar que no cinema Jogo hoje... que o Grêmio vai ganhar para ser campeão, eu saio do ar. No cinema hoje, com o Zap Zap e com o, né, Não, mas não pode o ficar no Messenger. celular. Não, mas o cara dá uma Pode, mas olhadinha. não, não celular. O cara dá uma olhadinha. Aquela Libertadores de É que o- 2007, 2007, a Libertadores que o Grêmio foi avançando, chegou na final, perdeu pro Boca. Aquela lá, os 2 jogos da semifinal e os 2 jogos da final foi pro cinema. Ah, mas da final, o segundo jogo... Ah, mas eu não tava. Tu- Eu não me entreguei, eu não joguei a toalha. Confiante, pero no mucho. Tu acreditou no Pelaipe que o Boca era um Não, Caxias com Grêmio? eu queria, eu tava dando certo a técnica aquela. Ah, Time que tá ganhando não se mexe. isso aí é Mais ou igual o menos. treinador que não troca de camisa na beira do campo, né? Mas é tudo... mas o que eu realmente mais faço no jogo do Grêmio é não assistir o jogo do Grêmio. Pela hoje já vamos te começar a te chamar de Alaor de novo. Boa noite, Rec. Porque o Internacional está mais perto da primeira divisão do que o Atlético Goianiense. Boa noite, Rec. Freitas, Issa. Não entendi a tua corneta, mas enfim, vou fazer que não a ouvir. Como tu não entendeu? Tu sempre foi um cara inteligente? Isso. E às vezes eu não consigo absorver esse tipo É, de não, tu colocação. consegue sim. É. Tu, E tu te para de louco, como diria a minha falecida avó. tu vai saber o que eu vou fazer hoje ou não? Tu não tens interesse em perguntar só por isso. Eu não- Tu é meio arisco, às vezes. Não, tu não diz sou assim, arisco. problema particular eu não entro. Não, mas não é- minha não é- vida particular. Não, mas sei nós o estamos quê. falando de futebol, isso não é vida particular. Tá, então o que tu vai Eu não vou fazer ser hoje? careca. Como eu tenho parentes na Pampulha, eu torço para os parentes da Pampulha. E já vou dar barbada. Não, eu acho que isso aí é uma empulha. 3-1 com 2 gols do Rafael Sobis. O Sobis acho que nem vai jogar. Vai jogar, vai meter 2 cocos já Vai faz. jogar o tal do Raniel esse. E o Ranel vai. pro segundo tempo. O Ranel faz o outro gol, os 3. 2 do Sobis, 1 do Ranel. E aí, é isso aí. Pai E em pela 2007, que o Issa falou, nós nos reunimos na casa do Edu, hoje conselheiro, e fizemos uma O matéria em Edu é o Pesce? Não, absolutamente. Edu Gerard. Ah, tá. Não, E aí? perguntei só por curiosidade. Exato. E nos reunimos e foi feita uma matéria numa rede nacional de televisão. Depois saímos para comemorar. Tivemos, inclusive, no bairro Bom Jesus, na Bonja. Tivemos alguns embates lá, verbais, e comemoramos aquela vitória do Boca, onde eu também tinha parentes. Tinha parente da Argentina Tinha parentes na também? Argentina. Tenho parentes em vários lugares do mundo. E aí eu tenho afinidade com eles. Eu Parentesco só conta quando enfrenta o Grêmio. né? Não, é que aí fica mais próximo, né? Uma visitação e tal. Eu acolho eles aqui, eles me acolhem lá. Tá, mas então você assiste o jogo, tranquilamente. Não, absolutamente não. Não Eu assiste o jogo? Não assisto. Mas por que Nem vocês com os não estão parentes? nervosos com o jogo do não Grêmio? assisto, porque eu tenho que sofrer pelo meu time. Eu- Sofrer pelos outros é demais. Jogo assim é complicado. Não, mas não, mas não em assisto. geral, as partidas em geral eu não assisto Eu não mesmo, assisto. porque é falta de tempo, Ré. Não é Se falta tu de botar tempo, a grade, no meu caso é a grade dos jogos do Internacional, a grade de jogos do Grêmio, e ainda colocar todo o tempo que a gente se dedica ao Internacional extra-campo, das coisas que a gente faz, toma muito tempo da nossa vida, então eu tenho que fazer escolhas. E se tem algo que eu vou escolher, não é tirar nada do lado do Inter, né? Vou tirar de me envolver com o Grêmio. Não, eu habitualmente eu não vejo. Eu seco, torço sempre contra o Grêmio, por óbvio, mas eu não Claro. vejo. Eu, não Eu também vejo, não desejo vejo. que Mas olha perca. aqui, Eu dou uma ligadinha no rádio. Você- Acompanho no WhatsApp alguma coisa para ver se perdeu Vocês mesmo, vão, né? vocês vão direto pro inferno de tanto mentir. Eu não vou. Mas não tem como não ver o Não, jogo. eu dou uma Eu não ligadinha no vejo, rádio, eu não Tem vejo. como não ver o Mas jogo. eu não Em assiste o show qualquer do lugar Grêmio. tem uma Palavra de TV honra. ligada, ou rádio ligado, ou o teu celular Mas eu ligado. tenho Palavra de canais. honra. Não, eu tenho Mas tu canais. desliga o celular também? Mas é óbvio que. Daí se morrer um parente próximo. Mas o quê? eu não Parente desligo. pode morrer, ele sabe como Eu não contatar desligo, comigo? Rec, mas já eu te- tenho os grupos que falam de futebol, deixo silencioso. Não, pronto. todos os grupos no meu celular são silenciosos. Todos Aí os eu grupos. não- eu não- Silencioso não quer dizer nada. Não, mas não, Não, aí não não fala aparece, barulho. É o notificação. silencioso do Não WhatsApp. aparece a notificação, mas tu fica aqui. Não. Tu acha que eu vou entrar num grupo que tem tricolor ali aquela hora? Quando eu quero Hoje- saber, eu vou no rádio, dou uma ligadinha. O que tem me atrapalhado... Então tu nesse- seca por amostragem, é isso? Exatamente. Exato, eu também, mesmo estilo. O Bem que colocado por amostragem. É boa. Não é remédio, mas é. Tá bem. O que tem me atrapalhado hoje em dia é o Twitter, que eu gosto muito do Twitter. Não. Então o Twitter atrapalha, porque ali você tá no Twitter e entra informação, entra o que é, o que não é, então a gente não consegue ficar tão longe como eu já fiquei. Não, eu nos consigo jogos. porque o Twitter eu não acesso muito. Vocês acham que o Cruzeiro cozinha o Grêmio em forno brando, Não, acho na Frigigold? que vai ser um jogo peleado, porque o Tricolor sai com a vantagem de ter ganho 1-0 aqui, mas eu acho que o Cruzeiro vai com tudo para cima, assim, vai estar lotado o estádio, isso vai ser um fator a favor do Cruzeiro, e eu tenho convicção que o Cruzeiro reverte a situação hoje.
Até porque eu quero crer que o povo da OAS está de salto alto. Será? Eu tenho... Eu acho que o Grêmio não tem salto alto. Eu também acho que não. Eu Eu acompanho... acho que esse é o bom do E Grêmio. hoje nós estamos bem de zaga, né? Hoje é o Bressan, né? Hoje é um ponto favorável. A tua esperança é o Bressan. Hoje é um ponto favorável. Sabe, Rec, eu não vejo o jogo, como disse, mas eu acompanho o noticiário todo. Eu sou viciado em rádio, viciado em notícias de futebol. Então eu tenho acompanhado muitas entrevistas do lado do Grêmio e acho que eles estão muito centrados, focados. Eu penso como tu, acho que eles não estão de salto alto, eu não vejo isso. Quer ver? Eu Como é vejo que- o discurso adequado, o Renato melhorou os discursos dele. Claro, a vitória contribui, né? Quando o time está bem, o ambiente todo contribui. Até o repórter que faz a pergunta faz uma pergunta mais leve. Olha aqui, ó, eu vou te dar 5 jogadores que não tem por que ter salto alto, do meio para frente. A defesa nem vou falar. Michel, veio da segunda divisão, estava no Guarani de Palhoça, no Camboriú, no ano passado. Michel tá louco para ganhar um título. Arthur, recém começou a carreira, tá louco para ficar rico. O Michael, se entrar, é o capitão do time, foi o cara que o Grêmio recuperou, ele vai amar o Grêmio até morrer. Ficou rico aqui no Grêmio, estava terminando a carreira no São Paulo, entrava em campo, a torcida vaiava. Mas esse aí vai para o segundo tempo. Ramiro, não tem por que se enfeitar, e nem mesmo o Pedro Rocha. Porque só se fala em Luan, não se fala na saída do Pedro Rocha. Então eu acho que o único que poderia ter algum saltinho seria o Luan, que também não tem esse perfil. Não, o Grêmio, eu acho que está muito centrado. Eu Por também isso acho. que é muito perigoso tudo isso que está acontecendo. É. É muito perigoso o Grêmio nas 3 competições, da maneira em que está, mas porque está fazendo um trabalho realmente centrado e a gente vê que tem resultado. Quanto ao jogo de hoje, acho que vai ser um jogo duro. Acho que o Cruzeiro vai vender caro. Mas acho que no fim da história a vantagem que o Grêmio conseguiu aqui é muito boa. Para mim, o melhor resultado dos possíveis, né? Claro, o melhor é ganhar de 3-0 em casa. Mas dos melhores dos resultados, dos mais prováveis, Não tomar gol. a vitória de 1-0 ela é ótima. Vou dar um prêmio consolação para vocês, tá? No final da história, no frigir dos ovos, sem azeite, sem banha, Na Frigigol. na Frigigold, o que mais importa é a saúde. Por quê? Se não tiver saúde, vai para o saco. E aí não tem nem tempo de recuperar esse terreno perdido em favor do Grêmio. Porque o Grêmio vai empilhar títulos. O Grêmio já ganhou o ano passado. Esse ano perdeu para o Novo Hamburgo, é verdade. Podia ter ganho um título já. Mas o Grêmio, a tendência é que o Grêmio enfileire agora conquistas. Eu Então acho vocês que têm que pode cuidar da acontecer saúde de alguma. vocês usando o Frigigold. Pode acontecer para alguma poder esse ano. assistir o reverso da medalha. Ah, não, mas se tivesse passado pelo Novo Hamburgo, tu decretaste que eles eram campeões. Como passou do Novo Hamburgo? E tu disseste que eles perderam o título pro Novo Hamburgo. Os dois perderam para o Novo Hamburgo. Não, E depois Grenal, teve o tudo pode acontecer. Pô, mas tu tá decretando que eles seriam campeões se fosse Grenal. Em cima do Inter? É. É bem provável. Ah. O Zago era um... Só lembrar como estava o Inter na época. Né? O Internacional decidiu com o Novo Hamburgo em casa Perdeu. com 3 centromédios. Nós conseguimos perder para o Novo Hamburgo. Não, 3 centromédios em casa. No dia que ele tinha que usar a arma secreta dele, que era o Robertson, ele não usou. O Internacional, vamos falar de Inter. Chega de falar de Grêmio, pode ser ou não? Nós vamos Primeiro falar de é o Frigigold agora. primeiro, Claro, tá bom. vamos falar do quê? Até porque é Da internacional. saúde. Que é bom. Se É uma vocês não panela tiver- internacional, né? Senão vocês não vão ter saúde nem para secar. É uma panela e nem interna- para mentir Tá, é do uma jeito que vocês estão crescente. mentindo É aí. uma crescente. É, Nós ó. vamos falar do Grêmio, da Frigigold e do Inter, que é o melhor. É, uma Então, panela crescente. internacional, não é uma panela porto-alegrense, né? É uma Quer ver? panela Eu vou dizer uma internacional. bobagem aqui que os caras vão me apedrejar agora aqui. Vão me jogar Frigigold na cabeça. Olha que isso Olha que aqui, dói, isso aqui hein? É uma... Isso aqui é... Podia dar uma de brinde pra minha mãe lá, culinarista profissional, Mas hein? dura 20 anos, é um brinde. Hã? Vai dar um presente que vai durar 20 anos. Culinarista profissional, Tá, mas te aí é o assiste seguinte, quando eu tô eu aqui. vou dizer uma bobagem agora, depois vou chamar o Léo. Espero não perder a audiência dos gremistas. O Inter pode passar a pontuação do Grêmio num campeonato nacional no final de semana. O Grêmio tem Silêncio 40, disse tudo, né? o Inter tem 40, o Grêmio tem 40, o Inter vai chegar a Eu 42 se não ganhar vou do nem Paysandy. Eu não vou te dizer nada, Reco. Fala da Tá, Frigigold. Vai, Léo. E tem mais os colorados, Vai. então, vocês querem me ofender? Vai. Ele tá de gracinha. Vai, Léo. Palhaçadinha ao Vai. final Essa da é a tua tarde. frase mais Palhaçadinha. famosa, Reco. Vai. Vai. Valeu, valeu. O teu bordão Mas mais... aqui, ó, vou te dizer um negócio. É bobagem isso que eu estou dizendo. Mas é verdade. Se o Internacional tiver competência para ganhar do Paysandu,
Se o Inter empatar com o Paysandu, na sexta-feira, o Internacional passa Sabe por que que e encosta no Grêmio. Sabe por que- 40-40. Sabe por que a ofensa é Só que maior? um é da Série A e o outro é da Série B. A ofensa maior não é nem o fato que isso é o óbvio da A e da B, mas é que os adversários são muito diferentes. E você colocar que nós estamos com a mesma pontuação, Mas tu quer que eu te com dê- adversários tão diferentes, é ainda pior. Agrava o fato E do que- Internacional. E que tá só com a tá mesma buscando a pontuação agora quando o Grêmio começou a utilizar Pô, a eu reserva. achei que ia dar uma aliviada, ia inflar um pouco o ego de vocês. Vou te Agora, dizer. para inflar o ego mesmo da patroa, chega em casa com a Frigigold e tal. Como disse o Laura, uma panela internacional, né? Essa aí. É, literalmente. Agora, essa não. camisa também não fala português. Não, é igual não, a não. Frigigold. A Que só camisa- tem coisa importada A, hoje. a camisa é barata, o cara é a Por passagem. isso que tu anda exibido colorido. Né? Não, olha aqui, meu amigo, você que tá em casa aí, tá se preparando pra ver quem sabe aí uma vitória do Grêmio, quem sabe uma derrota também. 3-2 da Grêmio, 2-1 da Grêmio. Pode Três- perder. O presidente Romildo hoje disse que negocia por uma derrota de 3-2. Não, com certeza, Eric. Agora é o seguinte, ó. Aqui o cara sempre ganha. Com certeza, você sempre ganha com a Frigigold, não perde, não empata, somente ganha com a sua patroa em casa, porque a partir do momento que você tem essas panelas Se o maravilhosas Dino aqui, Sani fosse ainda do futebol, ele diria assim, com a Frigigold, se ganha, se ganha e se ganha. se ganha, se ganha, se ganha. Então você pode pegar o telefone, vai ligando já aí no 40 03 42 20. Gente, tem uma promoção especial esperando, olha as imagens aí, você vai preparar qualquer tipo de fritura, Aí o ovo, aí o ovo. qualquer tipo de cozimento sem utilizar nada de óleo, vai preparar aquela carne, frango, faz o peixe, polenta, omelete, panqueca, tapioca, batata, olha o ovo frito, não gruda nada. Ontem, na mesma forma, eu fiz mandioca e ovo frito. Quando a mandioca estava quase pronta, Tá, e o papai- eu toquei 2 ovos do lado. Assim. E o Papai Noel vem no Natal esse ano? Certo que vem. Se tu cozinhaste, o Papai Noel esse ano vem. Dia 24. Como? Não, dia 24 eu vou Mas esperar o não Papai Noel. precisa nada, eu peguei, passei a, precisa saber. passei a mandioca na farinha, ali naquela de rosca e tal, aquele negócio, né? E de pão, fica bom também. Aipim E frito, então. Aipim frito, é Ah, ele, mandioca. não sabe, ele não sabe nem o nome da comida. É Mestre, mandioca. macaxeira frita, Que então. macaxeira? É Macaxeira. mandioca mesmo. E Aipim. consistente ainda. Bom, aí é o seguinte, coloquei 3 pedaços de mandioca, aí quando ela estava quase pronta, tostadinha, sem óleo, Que- o óleo estraga a mandioca. Aí coloquei 2 ovos, mandei ver. É isso. Consistente, amor. Aí, e aí o peixe. A mandioca. Agora é a banana. Não é mais mandioca. Mudou, antigo. Agora é banana com canela. Com canela. flambada com canela. Flambada. Banana flambada. Olha só que legal, gente. Não gruda. Nada de É fácil pra limpar no final. Você não perde tempo lavando, não perde tempo esfregando panela. Desculpa. Ó a batata. Empolguei um pouco aí. Não, é batata, batata. Olha ali, joga pra cima. Olha a batata como é que fica. É isso aí. E agora a pipoca. Agora a Ah, Vamos fazer a mandioca pipoca. consistente foi pra acabar, né? pipoca. Não, mas uma mandioca com sustância. Mandioca consistente com 2 ovos. ovos, né? Pede o intervalo. Não, Chama o intervalo. Uma mandioca com sustância. Uma mandioca dura com 2 ovos. Isso. Com sustância, com sustância. Olha aí, ó. Aí, ó, pra mostrar que pra limpar é fácil aí, ó. É muito fácil, é Aí, muito ó. fácil. Aí, ó. Aí, ali. Não perde tempo lavando, você não perde tempo esfregando panela, gente. É muito fácil de você usar em casa. Olha, É isso aí. você ganha 3 pontos com a patroa, não perde mais tempo lavando panela, não perde mais tempo esfregando panela e ainda cuida da sua E saúde. quanto mais compra, mais ganha. Se comprar Quanto mais uma, ganha. compra, mais ganha. Então pode ligar já no 40 03 42 20. Tem um super desconto esperando você nesse conjunto de panelas com as 4 peças, 2 anos de garantia, entrega gratuita na sua casa para todo o Brasil, aonde você está nos assistindo agora, via Facebook, via aí o site da Ubra TV. Onde você nos ligar agora, vai garantir esse desconto e vai ter entrega gratuita na sua casa. Então liga aí, 40 03 42 20, 40 03 42 20. Eles estão brincando comigo, mas sabe o que é? Tem alimentos que já têm o líquido natural. A carne,
Não, mas a bisteca, ninguém... o peixe. Mas ninguém... Mas, sobrecoxa, mas eu resolvi ontem. Mas é a tua preferência, nós não questionamos isso. Mas é bom, Tu eu certo gosto a tua mesmo. preferência. Eu adoro Sim, os dois produtos. Tu desce as características, os dois novos. O aipim com sustância, tu desce a tua preferência, nós respeitamos. Gosto junto e separado. Nós Banana respeitamos. caturra, ele se emocionou ali. Caturra. Flambada. Tinha que Uma ser banana- caturra, banana nanica não. caturra. A nanica Nanica não, não. tem que ser. Vocês vão tomar vermelho. Vou tomar vermelho. Já voltamos. Sete e meia vai começar o jogo da Chape. Na verdade, é o jogo do Corinthians contra a Chapecoense. Vocês estão com ciúmes, né? O Corinthians está fazendo a preliminar do jogo do Grêmio. O campeão brasileiro de 2017. Eu falei hoje... Sim, mas é hoje, o campeão brasileiro está agora começando o jogo contra o Chapecoense. Sim, e o Grêmio pode ser campeão brasileiro também. Pode quando? Da Copa do Brasil. Não, pode nada. Conversa. Não, conversa. Não pode, não. Tu acredita mais no Flamengo ou no Cruzeiro? Acredito no Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser o campeão. Que é a tua fantasia de raposa. Quem que ainda realmente tem? eu acredito será do Botafogo. É? A minha esperança é no Botafogo. Tu acredita no Pimpão ou no Lindoso? Tá inspirado hoje. Não, mas não é. É que hoje Não tá é. inspirado. Mas é. Mas quem é que tá fazendo diferença? Mas não? pode ser o Pimpão Depois da Lindoso. saída do Sassaricando. Pode ser o Pimpão Lindoso, né? É, bom. É. Eu gosto de Não, falar não. do Inter, Rec. Eu gosto de falar do Inter. Inter. E acho que o Internacional vem numa sequência boa de resultados. O Inter agora tá lindoso também. O Inter, eu acho que o resultado que tem amenizado, mas não é só resultado. O Internacional tem jogado melhor, que era a crítica que se fazia antes. Eu, quando vinha no teu programa, eu dizia, às vezes até que o resultado era melhor, o resultado não era tão desastroso quanto o tamanho das críticas. O Inter tem que dar graças Perdão. a Deus que a composição deste ano da Série B, ela é bem aprazível para quem quer subir. Porque senão o Internacional tivesse assim, ó, vamos chutar alguns nomes, Vasco, Curitiba, Bahia, times médios, Atlético Paranaense, um incremento nisso aí, Sport Recife, Vitória da Bahia, podia complicar, porque aquela arrancada do Internacional foi criminosa muito para as ruim. pretensões do Mas os Internacional. resultados não eram tão desastrosos quanto a maneira que o Inter jogava. O desempenho em campo era ainda pior. Mas na terceira rodada o Inter tinha empatado com o ABC e perdido para o Paysandu. Não, mas o Internacional Tanto se é mantinha. que caiu os É que o Internacional se mantinha em quinto, sexto, tanto que Ah, não, duas aí vezes sim, só. isso. O Internacional não era desastroso quanto o resultado, era ruim. Mas as atuações eram desastrosas. Hoje, nós estamos com boas atuações e estamos tendo bons resultados. Mesmo que perca uma partida, mesmo que perca outra, o desempenho está muito bem. Nós não vamos continuar invictos até o final da competição. Não vamos. Mas vamos manter esse desempenho. É isso que eu espero. Acho que a entrada do Sacha acertou. Eu vinha no teu programa, era criticado. Os caras, olha lá, eu recebia no Twitter lá o Thiago Issa defendendo o Sacha. Larguei. Eu sempre disse, Sacha, Valdívia, Rodrigo Dourado, foram jogadores que nos levaram à semifinal da Libertadores em 2015, com grandes atuações. Eles não desaprenderam a jogar. As coisas estavam complicadas dentro do Beira-Rio, continuam, diga-se de passagem, mas acho que houve uma concentração de esforços para encontrar um caminho dentro do vestiário mais blindado, mais seguro. Acho que o Guto tem um papel nisso. Ele não é nenhuma oitava maravilha, mas também não é o cara que deve ser criticado e colocado a culpa como estava se fazendo. Eu, quando vinha no teu programa, em outros, o que eu dizia era que o problema está mais em cima, no departamento de futebol, que continua lá, são os mesmos comandando. Por isso que eu penso que o resultado que temos hoje melhor é muito mais fruto do trabalho do Guto do que da diretoria. Agora chegou a hora de quem está no comando provar que não bebe da mesma água, que mesmo sendo da mesma vertente, mudou o pensamento, indo até o fim nesse negócio da consultoria e da contratação da Você te lembra que da lá auditoria. na campanha, durante a campanha eleitoral, essa última agora, nós, a chapa dos independentes, que era a chapa 10, tinha, né, que era auditoria de verdade. Era nós, tinha um abaixo-assinado, tinha um tema, nós fomos nos parques, lá no pátio do Beira-Rio, nós protocolamos, uns dias depois, uma semana depois da eleição, as mais de 800 e tantas assinaturas colhidas
pedindo uma auditoria de verdade. A diretoria que assumiu disse que não faria uma auditoria, chamou de sindicância, deu outro nome, mas contratou uma empresa de auditoria. Sim, mas Então se eu tô fala em curioso, sindicância. pois é, eu tô curioso para ver o documento que foi produzido por essa empresa. A Você empresa sabe é que séria. não vai ser distribuído cópia para cada conselheiro, né? Que a pois é. sindicância vai ser lida, pelo que me disseram hoje. Aham. Que a sindicância, o resultado vai ser lido. Que não, vocês não vão receber cópia. Pois é. Mas eu tô curioso e quero que isso chegue nas nossas mãos, porque eu realmente quero levar esse assunto a fundo. Agora eu quero ver se a diretoria tem interesse em levar a fundo, se o Conselho Fiscal tem, se o Pleno, né, a Assembleia do Conselho Deliberativo vai ter. Eu estou muito curioso com isso. Eu me manterei na mesma posição de sempre e podem ter certeza que eu quero levar isso adiante. Agora eu não sei se vão querer. Maurício, uma das- como é que tá a Chapecoense? Chapecoense, vamos lá, atualizando aqui, 4 minutos de jogo, Rex, 0-0 e uma mobilização grande em Chapecó, muitos aplausos ao Alan Ruschel, que voltou a ser relacionado em uma partida da Chapecoense no Brasil, uma partida com o mando da Chapecoense, né? Então, isso tem mobilizado muito a torcida lá em Chapecó e são muitas homenagens também a esse jogador que volta a atuar agora, ou volta a estar à disposição no Campeonato Brasileiro. A mãozinha que vocês viram aí era eu pedindo água pro Thiago Isla, que Eu estava tava tossindo aqui, desculpa É, aos mozinho. ouvintes, aos telespectadores, desculpa. Duas situações pontuais. Primeiro, Ah. politicamente tem que ser esclarecido esse uso que está parecendo indevido, né, pela direção anterior, que fez uma péssima administração, uma coisa horrorosa que nos levou onde estamos. E por outra, no futebol, eu discordo um pouco disso. Eu penso que hoje nós temos, no mínimo, nos titulares, 4 jogadores empenhados, imbuídos de trazer o Internacional para onde ele nunca devia ter saído, que é o Danilo Fernandes, o Potker, o Damião e o Sacha. E um Mas quinto... por que tu discorda de mim? Eu não entendi onde é que E eu o- discordo de ti. na questão da melhoria do time. Eu acho que esses 4 caras agora... Não, discordo não. O Sacha, além de técnica, não é discordo, absolutamente. Fui indelicado na colocação. Concordo na técnica dele, mas muito mais porque ele está imbuído de trazer o Inter de volta. E o quinto, que é o Camilo, que está no banco, que tem entrado no Claro, time. acho que eu acho Esses 5 jogadores hoje são fundamentais para o Não, mas o Internacional. Klaus, quando se fala em estilo de Série B... Não, entrou bem, mas eu estou dizendo imbuído na sua mente de voltar a essa gana. O Potker tem, o Sacha tem, o Damião tem e o Danilo Fernandes tem. E o Camilo, que está no banco, também tem. O Klaus é um bom jogador, está cumprindo tal. Mas imbuído, efetivamente, trazer o Inter de volta à Série A, esses 4... São jogadores com qualidade técnica... E liderança. E liderança. Liderança. Agora, o Sacha, ele entrou na hora certa no time do Internacional, né? Ele Porque sempre aí, entra na hora certa. mudou o sistema de jogo, o Dourado ficou mais centrado, né? Quem articula tem que articular, quem joga pelos lados tem que jogar pelos lados. Ficou mais fácil a concepção, né? O que antes parecia impossível. Tinha que ter sempre um losango, porque tinha que ter um marcador por cada lado. Até no gauchão, o Internacional jogou com 3 marcadores contra o Novo Hamburgo, porque tinha que ter um que joga pela direita, que é o Edenilson, um que joga pela esquerda, que é o Gutierrez, um centralizado, que é o O Dourado. Guto, quando entrou, ele chegou num ambiente viciado e ele entrou no vício, né? Porque ele chegou, ele também, logo no início, então as coisas não acontecem por acaso, mas ele também, logo no início, estava viciado pelo ambiente, que jogava, não colocava cada um no seu lugar. Uma coisa básica no futebol, cada um na sua função. O Internacional, o que improvisou de lateral, com 7 laterais no grupo, improvisava lateral. O Edenilson era lateral. Fabinho Fabinho, era lateral. Fabinho foi era lateral. O Potker jogava recuado, né? Quase o Quase lateral. um lateral direito. E daqui a pouco o Fabinho só não seguiu tendo chance porque se lesionou. Então o Ele Internacional tava jogando. teve Aí entrou o vícios Vinck. e problemas que eu acho que o Guto, sobre esse aspecto, ele começou a colocar cada um no seu... Bom, é o Vinck. Bom, é o Vinck. Bom, foi quase ungido pela torcida também, diga-se de passagem. Não sei até que ponto foi uma decisão consciente ou foi empurrado, mas qualquer que seja... Bom, o Vinck, ele não é nenhuma maravilha. O Vinck não é nenhum extraordinário lateral. Mas era o da função disponível. Então joga o lateral. E firmou a cadência ali, né? E agora se firmou. E acho que isso foi dando outra coisa, Rec, que o time fez, que está dando resultado evidente. Repetiu o time. Repetiu o time. Então, essa história de quem gosta de ficar trocando de time a todo Não, mas, jogo, inclusive, isso é de uma bobagem do Mas tamanho do universo. O Guto chegou a botar o João Anderson ali no segundo Pois tempo. Ele chegou o que perdido não também. significa- Depois as pessoas, ele...
As pessoas confundem Mas a acho história. que hoje até eu acho que o mais reserva, com característica mais de Damião, é o João Anderson. Sim, mas Não não. precisa colocar o Nico Lopes, não precisa. Coloca o João Anderson. Tanto Se o que Damião, com a bola pequena que está jogando, tem sido útil, o João Anderson briga a jogar mais do que ele. Pequeno, mas não, mas o que ele tem feito taticamente, o Damião. Ele se mata. Pô, pra mim foi melhor em campo no último jogo do Internacional, né? Ele se mata. O fato do Internacional repetir time é ótimo. Isso não quer dizer que porque as pessoas, quando a gente fala isso, já falam a história do rodízio. Então, tu é contra o rodízio? Não, o rodízio é uma coisa interessante, importante, para quem tem muitas competições, como, por exemplo, é o caso do Grêmio, nesse momento. Quando você tem lá um grupo que você tem 14, ninguém tem 11 titulares, não tem como ter em longas competições de longo prazo, que vai ter lesão, vai ter cartão, vai ter uma série de coisas, então você tem que jogar com tudo isso. Você tem lá 14, 15 jogadores, 16, em condições de jogar. E aí você pode fazer uma troca ou outra pontual, mas na mesma função, permitindo que o time jogue sempre igual e, quando possível, jogar com a mesma escalação. Então, tem que relativizar isso. E o Internacional conseguiu repetir escalações. E essa repetição de escalações trouxe o resultado que nós estamos vendo. Olha Pra aqui, ó. fazer rodízio tem que ter base, né, Rec? Tem que ter uma base de um time, tem que ter um conceito, algo que o Inter construiu agora. Exatamente. Antes não tinha, não. Rodízio é poupar um que outro, se vê O que vai estourar e Internacional, olha em lá. agosto, que conseguiu estabelecer o que seria o time base. Amanhã o Roberto Melo estará aqui e eu vou perguntar qual é o motivo do Inter estar pensando em jogar com reservas a Primeira Liga. Não, vai jogar com os titulares. Mas não é possível. Não, vai ficar 15 dias parado, vai Não, e botar outra, vai reserva. botar renda fora? Não, e Contra o outra- Atlético Mineiro? Não, e Não, e deixa outra de ser um coisa, título, né? não, deixa de ser é um título, título. é competição. E são 15 dias que vai ficar parado, por que não? É. Até é um perigo o time parar 15 dias. Não, Vocês comemorarão caso ganhem mais o título da Primeira Liga ou da Série B? Da Primeira Liga. Eu Mesmo também. com os outros jogando com reservas. Eu não, Não sei me interessa, se se eu ganhar, eu ganhei. Não me Se eu interessa não a ganhar, eu situação vou dos comemorar. outros. A Série B, eu já avisei que eu esboçaria um sorriso Dentro do estádio. no momento em que o Internacional se classificar para a Série A, seja que qual for, eu esboçaria um sorriso. Vai sair talvez um pulando pela soquinho leve no ar, assim, Mas dentro do estádio, né? tranquilo. Não e vai, é isso. Não vamos gravar nenhum DVD, essas coisas, não. Isso aí E não eu é tenho comemoração dito, pra isso. comemoração comedida, por favor. E quero que o clube... Obrigado pela pergunta. É uma oportunidade para eu dizer, primeira vez publicamente, o que eu vou dizer um dia dentro do conselho. Eu espero que a diretoria não faça uma epopeia desse episódio. Então que a gente suba com a tranquilidade, vamos subir. e com discrição. Serenidade e discrição. Não Mas vamos... aí vai ser o dia que... Não vamos fazer mais que a nossa obrigação. Acho que tem que ser comemorado. A comemoração é sim de voltar ao lugar que nunca deveríamos ter saído. Então é importante que haja para o orgulho colorado. Então há sim uma comemoração, uma alegria, mas que deve ser comedida e discreta. Agora, vou te dizer uma Esse é o coisa. ponto. Eu posso ser até tá dando uma de advogado do diabo, mas eu vou, pretensiosamente, incrementar a pergunta do Maurício, mas vou acrescentar uma outra. O que vale mais? Ser campeão da Liga, que periga nem existir mais daqui a pouco, ano que vem? Porque o Grêmio foi campeão da Copa Aí vale mais ser Sul-Minas. campeão Da segunda divisão, Da segunda porque divisão é um coloca título lá... maior. Não é É só... uma competição Não, coloca maior, o é Inter entre os evidente. 16 da Copa do Brasil no ano subsequente, como o Atlético Goianiense entrou esse ano. É Não, isso. mas o Inter vai igual pra Copa do Brasil nessa questão. É que a Série B tem... Mas daí tem que jogar com o Solimões, não entra entre com o os Oeste, 16, essa é a com vantagem. o Motoclube. Mas igual, é maior a competição. Sampaio mas Corrêa, né, Não, mas o não Campeonato quer dizer que não Brasileiro- se comemore ganhar a Primeira Liga. Eu acho que pode sim ganhar a Primeira Liga, até porque se passar pelo Atlético Mineiro, não sei quais clubes que vão restar. Se eu tivesse... E os outros vão estar envolvidos em outras eu competições. gostaria. Dá pra ganhar eu sim. Eu daria importância E pra não pode ficar competição. 2 semanas sem o time titular Não, e jogar. outra, Então, é podia- um treino para voltar para a primeira divisão. Não, e outra... Já mostra o tamanho do time. Não, e vamos combinar, o Internacional vai voltar para a primeira divisão, tia. E pode ter Grenal ainda esse ano, hein? O Aonde? Internacional vai, Na Primeira Liga. Internacional vai voltar para a primeira divisão, ponto. Não tem como Mas, não ô, voltar. Tem que ter humildade, tem que ter serenidade, tem que continuar centrado, jogando as Vai partidas. passar do Grêmio sexta-feira. Mas tem que saber que vai subir. Então todo o planejamento que se faz, tá sabendo que o Internacional vai, porque ele é muito superior aos seus adversários. Não, vai subir e poderia subir, deveria subir na condição de campeão, né? Deve subir na condição de campeão, Bom, tem que se dedicar talvez pra tal. isso seja uma estratégia que... Porque uma coisa é garantir que vai subir. Outra coisa é ser coisa campeão. é garantir que vai ser campeão. Mas é bem mais pode, complicado. eu O quero Internacional vai ficar entre os 4, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas tem que ser campeão, tem que ser campeão. Seria o ideal. Fala, Para Maurício. responder a pergunta do Alaor, passando de fase, o Inter enfrenta o ganhador de Londrina e Fluminense. Londrina e Fluminense. Na final, pode enfrentar Cruzeiro, Grêmio, Flamengo ou Paraná, passando nessas fases. Ó. O Esse Paraná time- joga contra quem?
o Paraná enfrenta o Flamengo. É que o O Flamengo... Cruzeiro enfrenta o Grêmio e o Londrina enfrenta o Fluminense. Mas Além de teoricamente o Flamengo pode estar na Copa do Brasil ainda, né? O Cruzeiro pode estar na Copa do Brasil ainda, né? Os jogos... Mas não deve, não, mas não vai colidir. As datas que estão marcadas, mas certamente no outro lado da semifinal já não vão ser cumpridas. Inter e Atlético Mineiro, os jogos das quartas serão no dia 30. Sim, agora. No dia 3 de setembro, o Inter passando pega o vencedor de Londrina ou Fluminense. Do outro lado, a semifinal vai ter que ser rearranjada porque o Grêmio joga nesse final de semana um jogo atrasado do Brasileirão, para preservar o gramado da Arena. Então, do outro lado é indefinido. E em outubro são as finais, é a final da Primeira Liga, já depois da Copa do Mundo. Beto de Novo Hamburgo te dá uma flauteada aqui. Ao contrário do senhor Belaor, eu assisto todos os jogos deles para ter certeza do sofrimento e da péssima situação deles na B e a maravilhosa situação do Grêmio OAS na A. Aí ele botou Grêmio OAS e aí colocou uma publicação do Bola Dividida do Luizine Pires falando que a arrecadação da arena gremista é a maior de todas as arenas, com quase 20 milhões brutos só em bilheteria. Isso aqui deveria causar tristeza no Beto. É que ele gosta de ser odonista. Isso aqui é um crime hediondo. Porque 20 milhões... Que não vão para eles. Nada. Não vai para eles. Nem um centavo. Um dia Mas o Grêmio ele poderá ter um ganho com esses 20 milhões. Um dia, mas ele... Por enquanto está pagando juros, na divisão nunca sobra nada, sempre dá prejuízo. Parece que agora deu um micro lucro. Mas E agora o Grêmio colocando mais sócios na arena tem que repassar mais dinheiro para a OAS. Mas É um negócio assim, grande abissal. contrato. E o Beto não consegue Não, mas entender. eu aproveito o momento, e eu convido ele, se ele quiser ir no Beira-Rio, lá onde está escriturado o nome do Internacional, ele é meu convidado para ir no Beira-Rio, porque lá é meu. Beira-Rio é meu, então ele pode ir como meu convidado. Mas tem parceria lá com a... Não, faz assim que é feio. Tem parceria lá. Abriu. Não, mas tu não pode ir mais na antiga Abriu. social. Nos botecos lá. Na antiga social tu não pode ir mais. Não, até Pode, porque... tem um pedaço. A antiga social Não, lá Freitas, é o lado não. que foi cedido. Não, mas não é todo. Não é todo. São 5 Não mil é todo. no total. Eu te levo onde tu quiseres. 5 mil cadeiras no total. Então, se o Beto quiser, ele pode me acompanhar, porque lá é escriturado em nome do meu clube. Eu tenho outro Beto aqui, o do Esteio agora. Boa noite, Rec, demais do programa. Diz para o professor... Opa. Ué? Isso aqui, hoje, eu acho que o professor, qual é de vocês que é o professor que ele quer dizer? Que além destes que ele citou, ninguém é mais determinado de trazer o Inter para a Série B que o D'Alessandro. O professor é tu, então. Sim, pode ter sido meu aluno aqui na Grande Porto Alegre. Eu não concordo com ele. Professor, o Roberto, tu deu aula, é? Eu sou professor. Sou professor. Sou advogado, professor, corretor de imóveis e mais algumas outras coisas. É? Mas, enfim, eu não concordo Está vendendo bem imóveis? Não, essa eu praticamente não exerço, hoje eu só advogo. Mas eu não concordo com ele, não vejo essa dedicação do D'Alessandro. Que até me surpreendeu, que jogou em Natal agora, né? Porque acho que ele não conhecia o Nordeste do Brasil. Agora, semana passada, ele conheceu o Nordeste. Aqui, ó. Maurício. Está pedindo para que você passe, então dá. Mas eu vou fazer as vezes de Maurício aqui, então. Maurício, avisa o Belaor que as contas de luz estão na faixa vermelha. Portanto, mais caras. 90 minutos com o secador ligado, vai vir cara essa luz dele. Pela hora, vai. Felipe, Vai cara não, mas Jordani de Canoas. Eu não assisto, pode ficar absolutamente tranquilo que eu não assisto. Olha aqui, deixa eu ver aqui. O Beto ele quer me convencer dizendo qualquer coisa. Qualquer coisa ele diz pro vizinho dele, pra tia dele, pra mim não. Eu estudei todo esse projeto da Arena 500 vezes. E eu vibrei muito. Briguei com o presidente Odoni, briguei com o Antonini, briguei com o Pinto que administrava lá a Arena. Te abraçaste com ele do falecido Eldorado, que era contrário a esse projeto. Mas tá bem, deixa Inclusive, o seu e agora ficou mais complicado. Fala pro Beto aí que com a morte do dono da OAS, agora tem que ser com os herdeiros da negociação. Inclusive, o seu agora. Pinto em Brasil e França foi lá me cobrar, eu corri ele da cabine. O senhor é dono do estádio quando eu não estiver aqui. Da porta para cá, não. Se o senhor quiser discutir comigo, vou aí no corredor. Aqui dentro, não. Aqui ou o senhor me dá uma entrevista e vão bater boca no microfone, ou me xingar aqui, não. Não sou seu cachorro. Ué, ele era acostumado a chamar lá o mundo da Mortadelândia para fazer programa lá. É comigo, não. Para aí. Foi lá se fresquear em Brasil e França. Não, o senhor saia. Se o senhor quiser me dar uma entrevista aí mostrando por que está chovendo dentro, por que está com cheiro de xixi aqui, porque o estádio estava inacabado, nós vamos conversar. Agora, já voltamos.
7:08, histórias, né? Um dia revelarei metade só. Um pouquinho mais. Algumas não. Um pouquinho mais. Tem algumas que Já são. tá Algumas escrevendo, preservando né? o personagem. Já tá escrevendo ou não? Depois tu esquece, né? Eu escrevi histórias de vida no Correio do Povo durante 7 anos. Já tá. É só dar uma compilada. formatar, Alguns adotaram as minhas histórias para si. Às vezes, quando eu estou ouvindo rádio, o cara diz que é a história dele. Bom, Mas tu tem a tua mais antiga. é. Tem Bom, 40. mas olha aqui, ó. Boa noite. Paulo de Canoas. Opa. Diz que tu tem parente no mundo inteiro. Tem. Tá perguntando se tem lá na África algum torcedor do Mazembe. Não, lá não tem. Não. Não tem. Não, mas Poderia ter, mas não tem. falou, perguntou aqui. Só. Mas tem, na Pampulha tem. E hoje vai me mandar uma camisa depois do jogo assinada pelo Sobis, com 2 cocos de Sobis. E o Raniel, né, vai fazer o terceiro. O Beto, acho que eu vou ficar batendo boca com ele o programa Agora não dá. inteiro. aqui. Amanhã continua. Rec, onde o Renato estava com a cabeça quando mandou o Oliveira bater o pênalti? Ah, não, mas hoje não, né? Hoje alguém vai decidir com o Cruzeiro tudo. Ou esse recado é antigo? Ah, não, já acho que esse recado é antigo. Ah, tá aqui, tá, é antigo. Rec, é que me mandou uma foto enorme e agora tem mais uma coisinha embaixo. Pergunta para o Belaor de quem é o terreno onde está localizado o Beira-Rio. Luiz de Canoas. Isso aí a Prefeitura de Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul nos deram isso na década de 60 ainda, se ele não É está que as bem pessoas informado. confundem, porque circulou na internet, eu sei porque que ele está fazendo isso. Ele Inclusive não- o Parque Gigante, que nós tomamos de Eles assalto não lá. entendem a questão do direito de... Mas aí uso teria que fazer um programa só para isso. É, O Parque Gigante também é nosso e tem mais um tudo detalhe. Como é o nosso. nome dele aí, Reca? Propriedade é nossa. Como é o nome dele aí, Reca? Perdesse. Bom, agora eu vou de Direito, novo. do, direito de superfície, eles não entendem. Luiz o que de significa. Canoas. Tá, Luiz, e avisa o Luiz aí que nós vamos tomar Luizinho. conta. Nós vamos tomar conta do Guaíba lá, vão aterrar e vão tomar conta e vai sair do Eles não Internacional. entendem o direito de... Nós vamos acabar com o Guaíba, vai ficar só Ipanema. Tu quer emendar com a o cidade centro de Guaíba, com treinamento? Guaíba. Vai ficar só Ipanema com o Rio. O resto vai ser tudo Internacional. Já tá, não adianta reclamar, bater que não adianta. Vamos tomar de assalto. Já começamos a aterrar, estamos botando tijolos. Aí A eles vão sorte que o meu cartão tá no bolso. Que eu Mas não vou, é, não mas vou é, puxar. mas tu, em 69 tu achava que também nós ia ficar ali com aquela beira do rio tomando banho? Não. Tomamos de assalto, fizemos um parque gigante e vamos continuar. E vamos nos espraiar. E o Luiz é meu convidado para ir lá depois. Que unha, hein? Não, mas é. É um fanfarrão, né? É um fanfarrão. Que unha. Olha aqui, ó. O Roger- Boa noite, Rec. O Belaor foi professor de história. Forrest Gump gaúcho, Wagner de Canoas. Não exatamente dessa cadeira, mas também poderia dar, não tem problema. Tem 2 aqui na nossa transmissão no Facebook, compilando um pouco, o pessoal tá falando. O Roger Biel tá dizendo que o Alaor é um baita trovador. O Rafael... Eu canto também, eu sou bom. Eu cantando é um espetáculo. Faz em fila para me ouvir. Quando eu canto é uma loucura. Meu Deus. E o Rafael Andrade tá falando sobre aquela polêmica do IPTU, sobre cobrar ou não de clubes. Ele disse que acha que tá Ai, certo, que que os clubes têm que pagar. Aí é que tá. Ontem, quem é que disse aqui se os clubes têm que pagar? Ah, foi o Nestor Rain. Também as emissoras de rádio têm que pagar para os clubes e tal, porque os clubes vivem também dos seus produtos e tudo mais. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Vai dar muita celeuma É uma- isso aí. é uma longa Porque se as empresas de comunicação ficarem ao lado da prefeitura, que quer cobrar de todo mundo, para ser justo, aí também deixa esse flanco aí para receber essa letra do Nestor. Vai ser uma longa discussão, mas nós temos que ter em mente, assim, a colocação que foi feita pela Que as coisas, o dinheiro está difícil. pela administração municipal de Porto Alegre foi muito inteligente, porque os caras, o secretário, eu vi o Busato falando, a maneira como ele colocou foi brilhante. Por que eu, Alaor Veríssimo, tenho que pagar o IPTU da minha casa e o Esporte Clube Internacional não? E está correto, né? Olha as áreas que se usam em Porto Alegre e dessa forma colocado, Tá, mas e por que, E que incita uma entidade religiosa também não paga? mas tem que pagar todo Não, mundo. mas engloba. O projeto Não, pega engloba- todo mundo. Pega É, todo mas mundo. todo esse mundo. da igreja Hoje não é não assim. paga. Não, hoje não, mas... Tu mexer com a igreja, tu tem assunto, é lei federal. Acho que É. tu não resolve aqui no município. É Congresso Nacional. Não, e mexer com a igreja é mexer com voto. Não, e mexer com o patrimônio da igreja católica. Por que quê? é Porque terreno. Grêmio Internacional... Esse aí é um assuntinho que não é Grêmio assim, isso é lei Internacional- federal. Grêmio Internacional são 50-50, digamos, do Estado. Ele vai conseguir cobrar do Grêmio Náutico União, da Sojipa, do Inter, do Grêmio. Isso ele vai conseguir resolver aí e vai chegar num acordo. Agora, nas igrejas e locais de Tá, cultos mas não pode ser um religiosos, ele não vai levante. mexer. Não eu pode acho ser um que- eu levante. acho que pode ser um levante e começa a É. mudar, porque não tem... Pode porque ser um levante Quem a partir- administra o IPTU é o município. Por que Não, mas tem lei federal sobre isso, Bom, da isenção mas pra pode ser mudado. locais de culto religioso, não sei o quê. Isso aqui é lei federal. Mas pode ser mudado, né? Isso aí é um absurdo. Por que o Internacional vai pagar e a igreja tal não vai pagar? Ué, por que não? Os fiéis que paguem.
Já pago tanta coisa, por que não pode pagar o IPTU? Um resumão aqui do que faltou ainda depois daquilo que eu disse no início. O presidente Romildo Bolzan destaca apoio da torcida em Belo Horizonte ao zagueiro Bressan, que nós já destacamos, foi o mais aplaudido no desembarque do Grêmio, e certamente, mesmo que a torcida esteja em desvantagem, no Mineirão também vai gritar o nome do Bressan. Eu gritaria. Ainda não definiu, né? Oficialmente, não. Se eu tivesse em Belo Horizonte, eu ia gritar muito. Não, isso é um programa sério. Né? Mas eu gosto do Bressan, eu gritaria Bressan. Eu mandava fazer uma faixa pra ele. Tu contrataria pro Inter? Não, eu Mas tu disse que mandaria. gritaria o nome Tu dele? gosta dele? Bressan é meu ídolo. Hoje nesse jogo, hoje, vai ser meu ídolo. Dúvida na equipe é entre Arthur ou Maicon. Grêmio, Groi, Edilson, Bressan, Kahneman, Cortez. Eu não acredito que vai jogar o Maicon. O Maicon vem balhado e, por lógica, não vai jogar. Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barros. Mais de 1.000 gremistas estão em Belo Horizonte e já estão no Mineirão. Lucas Barros foi convocado, né, como já destaquei, pelo Arce, para defender o Paraguai nos 2 próximos jogos das eliminatórias. O Arce é sempre bem informado sobre as coisas do Brasil e, em especial, de Grêmio e Palmeiras, onde atuou. O Cruzeiro, do Mano Menezes. Fábio, Lucas Romero, né, que está voltando. Léo, Murilo e Diogo Barbosa. Henrique Hudson, que está ganhando a posição do Lucas Silva. Como esse jogador regrediu, né? Jogava uma enormidade. Hudson, Robinho, Thiago Neves, Alisson e Sobis ou Raniel. Pode ser que eu veja o segundo tempo hoje, assim, desportivamente, sem interesse, sem compromisso. Pode ser que o segundo tempo eu resolva assistir depois. Quando tiver 3-1 Sim, já, Cruzeiro. dependendo da amostragem primeiro, inicial. exato. É isso. Quanto é que tá a Mas sem Chapecoense? interesse, assim, 0 a uma 0. coisa desportiva, assim, né? Só uma coisa, só para Não, entreter. Quando tiver 3-1 pro Cruzeiro, vamos começar a dar uma olhadinha. Aí tu te ajoelha na frente da televisão. Não, tá uma passadinha, continuo minhas atividades. Pela Sul-Americana, oitavas de final, tem Nacional do Paraguai e Estudiantes da Argentina. Essa competição, a partir das oitavas, começa a ficar bem interessante, né? São times fortes. Inclusive tem Corinthians, Nacional. Né? O Nacional esse do Paraguai uma vez chegou nas semifinais, Chegou nas semifinais. de Libertadores da América. É um time que tem alguma tradição. Apesar que o Nacional já é o 5º time do Uruguai, né? O Libertad é o 3º, Cerro, Olímpia e Libertad. Paraguai. Do Paraguai. Falando do Paraguai, né? Paraguai. Paraguai. O Guarani é o 4º, o Nacional é o 5º. Né? É. Se o Nacional for o 4º, o Guarani é o 5º. São times que chegam assim, como chegou o Bolívar, uma semifinal de Libertadores da América. Once Caldas? chegou. Once Caldas Foi chegou ao título. campeão. Chegou ao né? título. Foi É o título. Aí, Mas foi longe. aí é pior ainda. Não, esse é bem o título. Bom, o Inter para a Série A, porque vem 40 de volta. O Inter vai ter que ter muita habilidade para administrar tanta gente. Eu São acho que essa 40 mais 40, 80. Eu acho que essa é uma ótima pergunta para tu fazer pro Melo amanhã. Você acha que ele vem no teu programa da 1h da tarde? Vem. Acho que é uma ótima pergunta esse entendimento da quantidade de jogadores. Acho que o Internacional hoje está pagando na folha mais de 60 jogadores, eu imagino. Será? Porque o Inter tinha uma sistemática de... Só quando o cara ganhava demais, como o Anderson, Tem por que exemplo. ver, não, por isso que eu acho que isso é uma boa pergunta. Acho que sim, o Internacional tem que rever esse conceito, porque o Internacional dispensou 40. Será que precisava dispensar os 40? Será que a terra era tão arrasada assim mesmo? Porque uma coisa é o torcedor, é você, né, na arquibancada, no boteco, dizer isso. Agora, quem está lá analisando o dado, pegando informação, será que precisava dispensar todos? Será que não tinha jogador que podia ficar e não contratar outros 30 e aí contratar mais 30 de similar, que não são muito melhor do que aqueles 40 que foram dispensados? E aí você está pagando o salário de 50 jogadores. O Neres já foi, o Cirino já foi, o Alemão Por exemplo, não joga. o Marcelo O alemão. Cirino, precisava contratar? Fez Pois força é. para O contratar. Se Cirino, esforçou. Tá, mas a tua opinião... o Cirino, o alemão, o próprio Wendel, Tá. até que ponto precisaria? Você é oportunista contra vocês. Vocês, na época, foram contra o Cirino? Eu sim. Desde o início. Porque eu tinha dúvida. Não, desde o início, sabe? Eu gostei do Cirino no primeiro jogo dele. Não. Antes de vir, era contra. No primeiro jogo, ele jogou bem. Eu digo, esse cara vai Mas ajudar. mas E aí lá deu- contra o Londrina. Mas Foi a única partida que ele fez. né? Independente de jogar bola, ele é um cara problemático para grupo, é sabido isso. Quer dizer, não pode Quem é não. mais que o Inter já dispensou? O Carlinhos não joga. Não, o O alemão- Valdívia. o alemão- O crime foi o Valdívia. Não, né? eu estou O maior de dizendo todos dos os crimes. contratados. O Neres foi, O- o Cirino foi, o Alemão não joga nunca,
Os Carlinhos não jogam nunca. E o Robertson, eu não entendo. O Robertson é um jogador interessante, eu acho. Como era o Brenner, que deixou de ser interessante quando o Cirino chegou, porque aí botou a carreira fora, porque o porque Brenner- tiraram a titularidade dele no O primeiro jogo. Brenner vinha bem, foi lamentável. E- Tá, mas Brenner. vocês não ficariam no sufoco também? Mas não pode. Vai começar a Série B, tem que subir, tem que subir. Mas não tem que fazer terra arrasada e mandar todo mundo embora e trazer mais um monte de gente, não. Vai Sabe com que vagar. quando Quando contratou Porque o Potker... o Inter caiu. Mas é um time, se mantido aquele time, estaria bem hoje O também. Internacional fez contratações boas e importantes, como, por exemplo, o Camilo, o Potker. Foram cirúrgicas contratações importantes. O Damião próprio- foi uma boa contratação. Eu não contrataria, tá? Mas eu tô mordendo a sendo minha útil. língua. Tá sendo útil. Eu tô- Útil eu- tá eu- sendo. eu tenho- eu não- me fizeram essa pergunta no dia que ele foi contratado, eu disse não contrataria. Já cumpriu o papel dele no Internacional. Eu gostava do Damião lá atrás. Acho que foi um crime o que fizeram. O cidadão, ele lembrou do Mazembe. O maior crime que fizeram foi ele não entrar em campo contra o Mazembe desde o início. Ele estava no auge da carreira, porque vão dizer, não, o auge dele foi 2011. Não, ele estava pronto ali, porque ele já tinha jogado a final da Libertadores 2010, ele estava pronto, Damião. Se ele joga aquela partida e não o Alexandro lá, o Internacional tinha outro desempenho no ataque, era o auge do Damião. Enfim, o Damião foi um bom jogador, teve um bom momento e depois as razões que o fizeram não caíram, eu não sei dizer. Mas ele já passou pelo Internacional, conseguiu um bom valor. O Luigi vendeu bem o Damião, num momento que ele não estava Vendeu muito bem. não estava na alta e vendeu por um valor bom. Então, acho que o Damião tinha cumprido o papel dele no Internacional, tanto dentro de campo quanto fora, com os recursos que trouxe para o clube. Por um jogador que chegou, que não foi nem formado na base, chegou já com 19 anos, quer dizer, 17 ou 19, ele chegou tarde na base. Ele veio do Ibirama, né? Que já É. chegou tarde no Ibirama. Agora, Então, tinha uns jogadores que tinham que ir embora, né? Anselmo, Bob. Convenhamos, né? Não, tudo bem, mas Ah, é 40, nós vamos achar 20 que deveriam ir embora e 20 que não. Ferrarez. Tem que jogar. esse, E não aqui. Mas tem que dar chance, né? Agora, isso que se você pegar a lista dos 40, 30 e tantos, 40 dispensados, tenho certeza que você vai encontrar ali que seja 10, 12 que O não está Ailon, dispensado. o Ailon eu não esse dispensaria. eu não largaria. Você não precisa dispensar. Eu Esse acho que esse era o ano pro Ailon. Esse eu não largaria. Preconceitos. Eu gosto muito do Ailon. Preconceitos com jogadores que estavam num clube mal estruturado, com um departamento de futebol lamentável, triste, conduzido pelo Pellegrini, triste presidência do Vitório Melhorou Pífero. muito com o Melo. Não, muito não, mas é que comparar com o Pellegrini, Bom. mas pelo amor de Deus. Então, Não tem como ser pior, né? Não tem como ser. Então ele melhorou porque ele não tinha como ser pior. Mas continuam políticas similares, como essa de dispensar 40 e contratar 30, políticas similares. Continuando não tendo como é que chama? A estrutura do departamento técnico do clube, Baixou a a preparação folha. física do clube oficial. Não, sai o treinador, entra outro, muda o preparador físico, não tem uma comissão técnica base, não tem um coordenador técnico, não tem. Internacional não tem quem está lá, o Macedo, o Jorge Macedo, é o mesmo que estava na temporada com o Pellegrini, que fez o planejamento da temporada do lado do Pellegrini, sentaram numa mesa e planejaram. O Pellegrini, o Pífero e o Jorge Macedo. Tá ali o Jorge Macedo lá no clube de novo. Ou não fizeram planejamento. Tá, tá, vamos mudar de saco pra mala. E esses 9 milhões? Que 9 milhões. Esses que estão sendo Das 5 dito que empresas de Tá. construção Que foram recebidos, deviam... né? Não sei, Pombe- eu não vou falar em Isso cima tem de que ser ilações. Eu analisado, tenho tem que que ser pegar um analisado. Não, documento. mas é o tenho que mesmo entender. contador, o mesmo telefone, um é em Torres, Isso. outro é no subúrbio Isso. de Viamão. Isso vai ser analisado pelo Conselho. Eu E o acho que isso alguém tem Tá que aí a analisar. frase do presidente Vitório Pífero, de que o presidente não precisa saber de tudo e não tem como saber de tudo. Isso é uma verdade. Essa frase solta no ar é uma verdade. Tinha 9 milhões? Não, tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo. Não, mas a então, frase... peraí, os caras não consultavam o presidente para fazer investimentos vultuosos? Como é que tinha um orçamento tão É que- grande pra usar, pra É que pegar do caixa? nove- pra- Não, todo mundo sabe que eu não tenho nada que ver com o Vitório Pífero. Nunca estive do mesmo lado Imagina que ele. tu defendendo o presidente Pífero. Mas você tem que pegar a frase solta que você fez. O presidente não pode saber de tudo, realmente, não pode. Então essa frase é uma frase correta. 2, 9 milhões num orçamento de 300... 3%. Pois é. 10%.
Então, se tu me dissesse, tu não sabe 3% do que Não, tu o da tua presidente que gestão, não gastou em até obra. 5%, 10% que seja, O tu Emílio pode Ferreira ter. disse que não foi em obra. O presidente que não foi em obra. Agora, E são empresas da construção civil, agora, Isso vai deve ser ser para ir pro por isso, dentista. Isso vai mas é ser por isso apurado. que nós pedimos uma auditoria de verdade. Isso vai ser Alguém tem que auditar, porque tinha cheiro de coisas que não estavam legais Isso não que deveria- precisam ser investigadas. Eu espero que tenham sido Deve ser feitas. material odontológico. Só que o comprado com mais Iura. importante disso, Rec, é quando pegar um material como esse, agora levar adiante. Não adianta fazer isso para fazer ameaça política dentro do conselho. E é isso que vão fazer. Tô anunciando pro torcedor. Vão Como botar ameaça tudo política? para baixo do tapete. E vão Como ficar ameaça? fazendo coisinha. Vamos fazer comigo, eu vou falar assim, eu não sei com quem. Então vamos contratar uma auditoria do ano de 2000 não sei quanto. Ah, sim. começou. Aí começa a Já conversar. começou. Não é no conselho. Mário Sérgio Martins disse aqui Aham. que tem que ir para mais, que vai até 2000. Ele Ótimo, Que vai, ótimo 99, que vá, que vai pode até ir pra onde quiser. 99. 98 ali é um bom também, que a União Colorada tava lá desde lá. Vamos pegar do 98 pra frente, eu fecho. Agora, onde é que eu assino o papel? É que 98 era a Moretti, né? União Colorada, vamos lá, vamos assinar. Porque a União Colorada pega o time para administrar, um movimento político forte, importante, né? Que teve sua história lá dentro do clube, mas toda vez que ele pegou e assumiu mesmo o Internacional, foi disputar para não cair. Né? 99 com o Paulo Rogério e agora com o A Fatata. com o Vitório Pífero, que era o comandante do União Colorada nesse Não, momento. não era o presidente Vitório Fico, São estava as sem duas grupo. únicas vezes que esse movimento político esteve lá. Mas é um movimento que tem sua história, tem seus integrantes, mas na última eleição teve o resultado que eu acho que o torcedor começou a ver. Agora, vão ficar fazendo isso com o MIG, agora que é o movimento do Fernando Carvalho, movimento Intergrande. Então agora eles vão ficar. Então isso é uma disputa entre a União Colorado, o MIG, os caras lá e ficam um falando, pois é, e aquilo outro. Não. Ou vamos fazer a coisa para fazer pelo clube, o que precisa ser feito pelo clube. Nós vamos trazer o E vamos Limeira olhar aqui, com eu vou calma. perguntar pro Limeira. O Limeira não era o vice de administração? Era. De administração E e ele é do o, movimento Ação Independente. e o Emílio Ferreira era o patrimônio, né? Patrimônio que ele é Mas, esse é do mas União eu Colorado. Mas o Emílio já disse que não foi em obra. Tá bem, beleza, mas ele também estava lá. E o que você está dizendo é isso, tem que ser responsabilizado. Se tem um furo, isso tem que ser Tá, mas quem é que constatado. assinou para pegar o Mas dinheiro? isso vai Quem que ser- apareceu? Não, isso tem que ter Ah, aparecido, né? isso vai vir, É isso vai que eu vir. quero ver. Quem a é que assinou a documentação. nota? Não, isso É vai que não vir. é só assinar a nota, né? Se você tem um procedimento, quem é que autorizou o contrato? Primeiro, tem que ter o contrato. Tá, Ou um quem é que ia pedido de sacar? compra. O que dá origem a uma despesa? Você ordena uma Ordem de despesa. compra. É uma ordem de compra ou um contrato. E que passa pela presidência. E alguém tem que assinar. Passa pela presidência. Por Não mais tem dele... toda a procurador. ordem de compra, mas um contrato, suponha-se que sim. É, Se não. tem contrato, passou pelo jurídico. Olha quem é que está envolvido. Tem contrato, passou pelo jurídico. Uma ordem de compra nem sempre A vai menos- direto. Tem autonomia a E vice-presidência para outra fazer. coisa, se o presidente confiava de olhos fechados, que nem lia direito, ou não precisava saber de tudo, ele está corroborando com o que foi O feito. presidente vai ser, ele é responsável por tudo. Você falou a frase, o presidente não tem que saber de tudo. Não, não tem, mas é Mas ele é responsável por responsável tudo. por É que nem você não sabe tudo que seu filho faz até os 21 anos, mas você é o responsável. Tu não sabe tudo que ele faz, mas se acontecer alguma coisa, o responsável é tu. Não, e isso aí tu faz um parâmetro. Tu pega uma delegacia de polícia, é óbvio que o delegado não acompanha tudo, porque ele não fica 24 horas dentro da delegacia. Tem aquele plantão que acontece a noite toda. Mas se der um estouro dentro da delegacia, e com Ele é o qualquer responsável. agente, estoura Então, nele, porque o ele é o Vitório, mas é que ele é o então o titular. Vitório Pífero é, sim, Ele é o responsável. titular. Ou então acreditava Agora- que não ia dar estouro. Agora daí... Bom, né, isso aí vai ser verificado. Agora, o que isso diz, não basta usar isso politicamente. Tem que responsabilizar civil e, se for o caso, criminalmente, alguém que fez esse tipo clube de coisa. Isso não Precisa, deveria ter né? aparecido na auditoria permanente do que o clube Conselho tem? Fiscal evidente. É evidente que sim. O Conselho Fiscal é que faz, ou deve fazer isso, deve apurar. Mas é um conselho político, né? O Conselho Exatamente. Fiscal é E aí político. trazer, porque ó, tem algum problema aqui ó, nessas contas. E leva para o Conselho, para a O Assembleia do Conselho Conselho Fiscal não Deliberativo. consegue, por isso que a gente pedia sempre uma auditoria de verdade. Primeiro, sabendo da condição política do Conselho Fiscal, mas segundo, porque o Conselho Fiscal não consegue apurar tudo, porque não é função dele apurar tudo, ele faz por amostragem, como uma auditoria faz. A diferença é que a auditoria não tem compromisso político. Porque o Conselho Fiscal também faz a amostragem, ele não olha todas as notas, todos os contratos, tem uma amostragem. Claro, se alguém o denuncia ou alguém pede esclarecimento, ele vai naquela situação específica. Mas se não, ele faz amostragens. Esse setor aqui contratou 30 milhões, tem 20 contratos, vamos escolher 3, 4 contratos para analisar, os mais significativos, alguma coisa assim. É uma amostragem que se faz para poder apurar. Ninguém olha todas as contas, todas as notas e todas... Isso não existe. Essa é a função.
Quem é que controla isso é o próprio contador, Agora, que é o contador do clube. Esse é o único que pega em todas as notas e que sabe tudo o que acontece. E também é um funcionário que só faz o que o gestor manda fazer. Mas olha que podia ser sempre com a mesma empresa, né? São 5 empresas. Se tem mesmo telefone, mesmo contador. Eu não sei se é uma coisa muito inteligente. Mas isso a gente tem que ver. Eu quero ler esse lá. Você tem que analisar, não dá pra dar Eu gostaria de ler isso aí também. Não dá pra dar um... Aí eu tô bem curioso. Eu tô bem curioso. Não dá, vai ser uma análise com vagar, que vai ser uma reunião nervosa. Acho que alguém deve sim ser responsabilizado de maneira bastante Tá, mas e aí que Só vai que ter que aparecer alguém esse? Só que Sim, REC, vai aparecer. Não qual é tem o como problema não. disso tudo que me incomoda nisso aí? É o uso político. Nós temos que fazer o uso institucional. O clube precisa passar nesse momento, então vamos aproveitar Uma reforma moral. uma reforma moral e realmente mudar as coisas, mudar os procedimentos, mudar a conduta política dentro do conselho, para fazer de fato estar atento, porque se não tivesse ido para a segunda divisão, se tivesse feito os meia dúzia de pontos a mais no Campeonato Brasileiro do ano passado, nada disso estava acontecendo. Não tinham votado contra as contas do Vitório, não tinham aberto sindicância, auditoria, seja o que for. Não, tem que mudar a consciência, tem que mudar o jeito de agir, é isso que o clube precisa. Senão, continuar antecipando receita, continuar sem coordenador técnico, continuar contratando 40, 50 jogadores por temporada, vai subir esse ano, mas vai cair de novo daqui a 2, 3 anos. Mas também isso é preciso que nós tenhamos, façamos uma autocrítica, é preciso que se mude o Conselho de Internacional, que ainda é um curral político. Né? Isso é uma coisa Mas mudou pontual. muito, né? Mas, ó, esse ano trocou 50%. Não. Trocou 50%, mas a postura... Esse é o ponto, é o que eu tô postura dizendo. não mudou. Mudou os movimentos que cresceram. Mudou a cara das pessoas, mas continuam agindo do mesmo jeito. E aí muita gente aderiu à gestão, está lá e isso. tal, enfim. Então, quer dizer, não mudou. Aqueles que se diziam novos estão lá iguais. Iguais e na gestão. E na gestão? Imprensa, antes, diga. Antes, o Corinthians teve um gol anulado, bem anulado pelas informações. O pessoal tá postando, a Chapecoense teve 2 boas oportunidades. Então, uma partida aberta na Arena Condá, segue 0-0, 42 do primeiro tempo. Já começaram a meter a mão no Corinthians. Vê que o Grêmio, se tivesse levado a sério, podia estar bem pertinho do Corinthians. Deixa assim como eles estão levando. Lembrando a informação aquela, o levantamento que foi apresentado pelo UOL. O Grêmio com os titulares no Brasileirão, 76% de aproveitamento contra 78% do Corinthians. E com os reservas, 4 jogos e 1 ponto conquistado. 8% de aproveitamento. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786, e também no endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385, Domênico Vaca e equipe esperando por você. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Vargas. Cachorro quente do R, tá aqui, ó, para torcer ou para secar, tá aqui a companhia. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Pode pedir pelo telefone, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho, que é o charme do cachorro quente do R. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais, não cai esse lado. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segunda a sábado, das 6 da tarde às 11 da noite. É melhor e mais barato do que o outro. Que pegou o nome, né? 3224-8000. 3224-8000. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos, bolhas, nós fazemos a remoção. Isso, filme. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, com total privacidade interna e segurança, o que é mais importante. Proteção, fator solar 1000.
e rejeição de infravermelho. Preços imbatíveis. Ligue e agende instalação. Insufilme 30 21 23 23 ou WhatsApp Insufilme 99969 2190. Fale lá na Insufilme com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então, não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então, liga agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite, o cachorro vai ficar melhor do que na tua casa. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. São 19 lojas para você comprar o produto certo, na hora certa, de acordo com a sua necessidade, e todos os produtos de primeiríssima linha, todos os produtos consagrados. Terminou o primeiro tempo, 0-0, Chapecoense e Corinthians. Quem foi melhor, Maurício? A Chapecoense teve 2 chances claras de gol. O Corinthians teve um gol anulado, bem anulado, mas a Chapecoense foi um pouco melhor e teve 2 boas oportunidades, com o Túlio e o Wellington Paulista. O Túlio, esse é bom jogador, né? Se especulou que poderia vir para o Inter, tem um estilo, não é igual do Damião, mas semelhante. E o Inter optou na época pelo Damião, porque se desse zebra com o Damião, eu cheguei a ligar para o Vinícius Prates, ele estava na frente dos dirigentes, não pôde me confirmar. Eu acho que nem confirmaria igual. Ele disse, não, o Flamengo não libera esse jogador. Eu disse, mas eu tenho informação que é o Damião. Aí ele disse, não. E depois, passado o episódio, ele me pediu desculpas. Bah, eu tive que te mentir, porque eu estava na frente dos homens. Vê que o repórter sofre também, né? Mas ganha muito, né? E eu com esse faro aqui, né? Como fatura muito. Faro da notícia. Tem um vasto O faro. quê? Tem um vasto faro. Eu não tinha observado, te confesso que não. Eu falei do Tá cachorro. tudo bem na Tá Zona Sul, lá tranquilo. e arredores. Né? Perto da casa do Professor Belaor. Professor Belaor Que Veríssimo. espetáculo, hein? Professor Belaor. Nós comentávamos aqui fora do ar, o PSG está próximo de um acordo com o Monaco pelo Mbappé. Vai pagar 500... o Mbappé que, antes mesmo de liberar o Neymar na marra, o Barcelona queria contratar para reforçar o time. Agora vai perder os dois. O PSG está fazendo um Não vai me canhão, dizer que é né? pro PSG também. PSG, sim. 555 milhões de reais foi a proposta, mais O um filho do jogador. Coutinho agora já vale 700 milhões. 1% Mas- desse contrato, mas- se tivesse, já estava bom. É. Né? 500 5 milhões. É. 555 milhões de reais, mais um desses 3 jogadores. Di Maria, Lucas ou Draxler. Tipo assim, o Di Maria de troco. O troco. Draxler também? Qualquer um destes 3. O Monaco escolhe. Quais? Draxler, Di Maria e Lucas. Um destes Em 3. algum momento, os 3 foram destaque no PSG. É. Nem que tenha sido na compra. Di Maria é um baita jogador. O Lucas também não é desprezível, né? Pro Monaco. É, mas tu tem Monaco Cavani, já tá tem bem, é o Neymar, vai tamanho. ter Mbappé, tu não tem lugar pra todo mundo também, né? É. Senão vai virar time de índio, só vai pro ataque. Apesar de que no francês dá, né? Como é que é time de índio? Só vai pro ataque? É o professor Enio Andrade que dizia isso. É, parece time de índio. Só na Todo mundo flechada. ataca. Fica, as frases do futebol ficam, né? Parece time de índio. O seu Enio tinha algumas frases interessantes, pegava o Amarildo e dizia aí, para todo mundo ouvir, vocês, atletas de Cristo, são os piores exemplos que pode ter. Quem sabe, né? É, o professor Quantos Enio, anos fez setor lá no Inter? 14, Direto, todos os dias. 85 a 99. Todos os dias Todos direto. os dias. E sabe que naquela época era manhã, tarde, noite, sábado, domingo, e inclusive o seguinte, né? Inter e Gramadense e Inter e Barcelona era a mesma coisa. O setorista tinha que estar presente. Claro que de vez em quando mudava, né? E eu fiz na arrancada da minha carreira, eu fiz setor do Grêmio. Me lembro da primeira demissão do Espinosa, em 86, que o Adalberto Prazer nos comunicar na arquibancada. Estávamos lá, eu e Juremir Machado da Silva.
Juremir pela 0 hora. E veio o Adalberto para dizer que tinha dispensado. Juremir no futebol. Juremir arrancou no futebol. Porque ele entende de futebol, o Juremir. Tá certo? Colorado também. Sim, tudo bem. É raivoso. Principalmente. E o Zé Ricardo fica até o fim de 18 no Vasco. Pois é, né? Mas que coisa, que é a rivalidade no Rio, né? Quando o Eurico está presente, a rivalidade ela é pior que a nossa. Eu acho que o Zé Ricardo, de sã consciência, seria o único técnico para treinar o Vasco. Acho que seria o último, né? Foi dispensado do Flamengo, é um principiante, se criou no Flamengo. Ele faz de propósito. Faz de propósito. Ele é turrão. Ele pode tudo, né? Ele é turrão, ele é. Ele mostra sempre que ele é o Todo-Poderoso. Ele tem uma necessidade com aquele charuto dele. O bom É bom, filho né, a casa torna é o início da frase no site oficial do Vasco. Mas ele começou no Vasco. Ele teve passagem pelo Vasco. Né? Vamos buscar aqui, mas... Deve ter sido em algum momento, lá nos infantis, que ele fazia muito tempo que estava no Flamengo. Com Né? 11 anos ele deve ter jogado no Vasco. Ele teve uma passagem para o São Januário na década de 90, quando foi treinador de futsal na base. O bom filho, a casa torna. Comprova o que eu estou dizendo. O bom filho, a casa torna. Pô, mas ele tinha o quê? 18 anos? Olha a origem, ó. Futsal de base, ó. Pois é. Tema importante. Esse projeto que vocês apresentaram lá, especialmente o Miola, O Miola é o mentor. E com alguns outros ligados ao futsal, porque o Miola foi um grande goleiro de futsal, né? Para quem não sabe. Por que o Inter não aproveitou bem essa ideia? Vocês não aproveitam muita coisa que se não é amigo do rei, não tem... Tá, mas o clube não está acima de tudo. Era para estar, mas algumas coisas não funcionam. Tem aquele complexo todo lá do outro lado, em Eldorado, em Guaíba, sendo construído. Não tem uma quadra de futebol de salão lá prevista. Não tem uma quadra reduzida, mesmo que seja de campo? Não, quadras reduzidas tem, mas Mas não aí não tem, é para né? salão, né? Aí Não, e tem. campo É que reduzido. é uma salão- técnica moderna é porque o hoje de salão pra- preparação de base. O salão para dominar é mais fácil na grama, né? Campo reduzido. O salão é justamente para treinar a Mas o habilidade. salão ele é utilizado como salão mesmo e preparação na base. Então os estudos são nesse sentido, é como preparação Teria que para ser futebol de quadra. salão, para Quadra. jogar futebol de salão. Salão, não pode. Para ter posicionamento de futebol de salão, movimentação que o Não futebol pode de salão adaptar dá. com a grama sintética. Não é a mesma coisa. Não, muito diferente. O Paulo César Carpegiani, né, que é o exemplo que sempre vem em mente, né, é oriundo do futebol de salão. E tem muito jogador que você vê que acompanha quando tem uma... Porque tem treinamentos que tem origem no futebol de salão, de movimentação de defesa, ataque, a forma de conduzir. É incrível como o efeito disso. Principalmente na defesa, né? Não, e outra, Movimentos de defesa. E outra, né? Se o Inter foi campeão mundial de futebol de salão, né? Quer dizer, por que não retomar um esporte que é barato e que poderia... Não, e falando isso como base, não necessariamente ter um time de futebol de Poderia salão. ter um time, Pode não. até ter, mas ter a base de futebol de salão que serve como base para você, quando o aluno atinge uma determinada idade, você aproveita eles e aí você joga ele para dentro do campo, que ele vem com essa formação inicial que o salão dá. O salão dá muita questão tática. Sim. Colocar um muita garoto tática. de 11, 12 anos no campo. Toque é um me medo. foi. Toque me Exato. foi. E Então tem habilidade. muita tática de futebol de salão. Então você pegar um menino que já lá dos 8 aos 11, 12 anos jogou muito futebol de salão, você traz ele com 11, 12 anos pro campo, ele vem com outra cultura Vou futebolística. fazer uma pergunta, E filho joga da mais mãe, para fácil. encerrar, porque as letrinhas já vão aparecer aí. Vocês sabem quem foi que liberou esse dinheiro dos 9 milhões? Honestamente, não tenho relatório, não tem Tu nada. fez na uma mão. carinha de safado. Ainda não verificamos a documentação. Mas vocês Preciso ler des- o relatório e ter... Vocês desconfiam mudando o verbo? Ah, Não é desconfiar. Imaginamos que sabemos. É. Mas por enquanto só imaginamos. Amanhã, à 13h, tem mais com o Roberto Melo presente e a repercussão da classificação do Grêmio para a final.